com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Muito boa tarde aos ouvintes da RLX, estamos aqui para mais um Faca Afiada, hoje com uma versão um bocadinho tradicional, com moderador e 3 paineleiros. Vamos ter 3 temas, 2 escolhidos previamente e, como das outras emissões, vamos ter um tema surpresa, que vai ser um bocadinho fora aqui da caixa, mas pronto. Mas vamos começar pelo tema inevitável, que é a Ucrânia, sobretudo nesta questão da suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Isto foi um tema que foi abordado aqui pelo Luís. Então, antes de mais, esqueçam de apresentar quem vai estar hoje no programa. Portanto, o João Carvalho, a Maria Germano e o Luís Santos, 3 paineleiros residentes. Luís, foste tu que deste um mote para este tema e vincaste esta questão da suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Então diz-me lá o que é que tens para dizer sobre este assunto. Este assunto, a questão da suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, vem na sequência de tudo aquilo que temos falado todas as semanas aqui, não é? Da invasão da Ucrânia e das notícias mais recentes dos massacres em Bucha e noutras cidades, e ainda hoje soube de mais um ataque, hoje sexta-feira, quando estamos a gravar, soube de mais um ataque. E eu trouxe este tema porque é mais um sinal das instituições internacionais, de algumas instituições internacionais. Agora é um conselho que, no âmbito da ONU, que suspende a participação da Rússia num Conselho dos Direitos Humanos, porque de facto aquilo que se está a passar na Ucrânia está a ultrapassar todos os limites, e portanto é algo que eu acho que mexe com todos nós, que nos choca a todos, e que não percebemos onde é que pode parar a tragédia humana que está a ocorrer naquele país, e não percebemos como é que dali se pode sair. Eu acho que essa é a grande preocupação neste momento, era começar a pensar como é que se pode sair daqui, daquela catástrofe humanitária, como é que se pode parar a guerra o mais rápido possível, e depois como é que se pode reconstruir um país, reconstruir a vida daquelas pessoas que está a ser completamente dizimada, numa guerra sem grande sentido, com um cariz muito imperialista da parte da Rússia, e depois com uma defesa, com a Ucrânia a tentar defender o seu território da forma que pode e que consegue. E do meu ponto de vista, até se calhar com um ou outro exagero, mas eu acho que quem está a ser atacado obviamente vai socorrer-se de, entre aspas, ou sem elas, de todas as armas que estiver ao seu alcance para poder defender-se, e portanto acho que há uma certa legitimidade, do ponto de vista da Ucrânia, de se querer defender e de querer recorrer a algumas armas. Compete depois a quem está de fora perceber os limites em que se podem chegar, e portanto, e do outro lado há uma Rússia que deve ser completamente condenada, e do ponto de vista institucional devem ser dados todos os sinais de que à Rússia, de que aquilo que está a fazer na Ucrânia é completamente inaceitável, e portanto a suspensão do Conselho dos Direitos Humanos acho que faz todo o sentido, como faz sentido algum aumento da pressão internacional que tem vindo a ser feita por alguns países, não é com o corte de relações diplomáticas, mas é com a redução das acreditações de pessoal associado a várias embaixadas. Aconteceu em Portugal, aconteceu em vários países da União Europeia, e ter-se-á que pensar em outro tipo de sanções ao regime russo. Há a questão do gás e do abastecimento de energia, que tem que ser muito bem refletido sobre isso também, para se poder cortar o financiamento da guerra e penalizar o regime russo, sendo que isto tem sempre um problema, as sanções aos países têm sempre um problema, que também afetam quem lá vive, que muitas vezes também não têm grande culpa na situação, e os mais vulneráveis, mas não há outra forma de tentar travar o ímpeto belicista da Rússia, sem que promova uma escalada militar que nos leva à Terceira Guerra Mundial, que creio que ninguém deseja, que não seja por sanções, e portanto acho que esse é o caminho, e nesse sentido é positivo o sinal que, apesar de tudo, a ONU deu com perto de 100 países a votarem favoravelmente esta suspensão da Rússia do Conselho. Creio que é um sinal positivo
no meio de uma tragédia que está, infelizmente, longe do fim. Muito bem. João, esta medida é uma de muitas que já foram tomadas, nomeadamente esta questão da expulsão também dos diplomatas, algumas restrições ao comércio com a Rússia, o fechar do espaço aéreo às companhias aéreas civis da Rússia. Tudo isto, acha que tudo isto é suficiente para que a Rússia perceba que está a cometer atrocidades, ou acha que a teimosia vai falar mais alto? É claro que boa noite, boa tarde, em primeiro lugar, aos ouvintes da RLX, cumprimentar a Maria Germano, o Luís Miguel e o David. Esta Comissão dos Direitos Humanos da ONU é como todas as organizações da ONU, e eu não posso deixar de referir, de facto, que esta situação demonstrou a fragilidade das capacidades da Organização das Nações Unidas para lidar com situações deste tipo. E eu aqui não posso deixar de ser bastante crítico. Não é que no passado as coisas tenham funcionado melhor noutros conflitos com outros secretários-gerais, mas eu penso que inicialmente a ONU tem funcionado um bocado por reação às coisas e não por ação. É evidente que o secretário-geral da ONU deve ser uma pessoa que tem que estar desperta a todos os indícios de situações deste tipo em todo o mundo e atuar preventivamente. Nas vésperas da invasão da Ucrânia, não fazia todo o sentido que António Guterres tivesse viajado para Moscou e depois para Kiev e tentasse, à partida, encontrar as bases para que, pelo menos, para que ficasse patente, digamos, a hipocrisia de Vladimir Putin em relação a tudo isto. Mas não, quer dizer, ficou tudo à espera de ver o que é que acontecia e depois vêm muitas declarações, muito cheias de sentimento, muito pesarosas. É evidente que esta suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos é mais uma, não é? Porque, efetivamente, o que é que isto resulta na prática? Será que Putin se preocupa muito com estas questões? Ou a elite dirigente russa vai se preocupar com estas questões? Ou a China, já agora, vai se preocupar com estas questões? Vai mudar o seu comportamento por causa disso tudo? Não vai. Quer dizer, pronto, tudo bem, é mais uma situação, mas isso é peanuts, como diria alguém, é peanuts para Vladimir Putin, que permite-se fazer uma coisa que é, agora descobriram e que anda muita gente a viajar para Kiev de comboio, diplomatas europeus, agora até a senhora Ursula foi a Kiev de comboio. Então o que é que o Putin faz? Manda bombardear as estações de comboio. Quer dizer, isto é a política do terror, é a política do terror. Porque agora finalmente descobriu que os comboios continuam a funcionar na Rússia, ou na Ucrânia, não é? E então quer acabar também com isso. Ou seja, que era a única escapatória das pessoas para fugirem dos locais dos conflitos com maior gravidade, ou previsivelmente com maior gravidade, como é o caso de Kramatorsk, que já fica perto da região do Donbass, que se prevê onde vai haver maior atividade russa nos próximos tempos, pois então não permite que as pessoas e mata-as na estação de comboio quando elas estão para tomar o comboio. Quer dizer, que isto vai num crescendo de comportamentos que atingem diretamente as populações civis nas coisas mais relevantes em cada momento. Primeiro eram os hospitais, depois os depósitos de combustível, para impedir, digamos, que haja alguma vida na Ucrânia. João, isto também, não acha que isto também já é uma atitude de desespero por perceber que as coisas não estão a correr como ele pensou
Não, numa primeira. Quanto a isso não há dúvida nenhuma, todos os observadores internacionais são unânimes em dizer que, efetivamente, o exército russo está em completa desorganização. Eles andam de um lado para o outro, sem saber muito bem para que lado agora é que são de virar. E é curioso vocês verificarem que toda esta zona, agora, do Donbass, Kharkiv e as outras, fica tudo a 20, 30 quilómetros da fronteira russa. E eles nem isso eles conseguem vencer. Portanto, zonas perfeitamente encostadas à Rússia, até com população que fala russo, não é? E eles nem isso conseguem, nem conseguem cativar as populações, nem conseguem vencer as tropas ucranianas tão perto da fronteira russa. Aliás, Kiev também. Kiev fica muito perto da fronteira russa, fica a 100 e tal quilómetros da fronteira russa, não é? E, portanto, eles nem isso conseguem. Agora, vocês imaginem o que é toda a Ucrânia Central, etc., e leste, que aquilo são milhares de quilómetros, não é? Onde é que alguma vez um exército russo consegue ocupar essas zonas sem ter nem nenhum apoio das populações, nem nenhuma organização logística que resista? Se eles não conseguem ter abastecimentos a 100 km da fronteira, imaginem 1000. Como é que eles conseguem ter uma coluna de tanques, não é, a 1000 quilómetros da fronteira russa, sem ter nenhuma base logística? Quer dizer, aquilo, estrategicamente, esta invasão da Ucrânia era completamente impossível de se realizar, bem vistas as coisas. E, portanto, o Putin assinalou agora o objetivo mínimo. E o objetivo mínimo, eu aliás já falei nisso aqui há uns tempos, o objetivo mínimo continua a ser a região do Donbass e toda aquela zona costeira do Mar de Azov e do Mar Negro. Pronto, são os objetivos mínimos que ele agora impôs para não sair muito mal desta brincadeira. Senhora, se ainda tivermos tempo, ainda voltamos ao assunto, mas agora ia dar a possibilidade à Maria Germano de falar sobre esta situação, e faço mais ou menos a mesma pergunta. Maria, achas que estas sanções todas vão ser suficientes para parar o Putin, ou não será a própria população russa que daqui a uns tempos, quando começar a sofrer na pele, porque agora ainda se calhar ainda está um bocado ligeiramente, mas daqui a bocado vai-lhes começar a sair da pele estes embarques todos, porque os bens que vêm do Ocidente, sobretudo aqueles bens mais telemóveis, coisas assim do género, e que eles habituaram-se a ter e que agora não vão deixar de ter, e quando eu digo telemóveis não é só telemóveis, pronto, desta guerra, digamos assim, em que eles estavam habituados a ter, não vão ter, se calhar vão perceber que as coisas não estão assim tão calmas quanto o presidente deles lhes conta, não é? Mas olha, sinceramente eu não sei, se vão fazer muita moça no Putin, eu acredito que não vão. Estou mais a ver outro cenário, os próprios oligarcas russos ficarem de pernas e mãos atadas e eles próprios começarem a fazer uma conspiração para tirar o Putin do poder. Isso eu estou mais a ver. A própria população, eu acho que facilmente, com o clima de censura que existe a nível da Rússia, portanto, eu acho que facilmente o Putin tem um discurso oficial de dar a volta à população, portanto, não é por aí. Mas com os oligarcas, sim, eu estou mais a ver esse cenário. Agora, se é que isso vai dar frutos, Deus queira que sim, que isto acabe depressa, porque está horrível, pronto, é horrível. Ainda estava há um bocadinho a comentar que ao fim de não sei quanto tempo vi o telejornal, e pronto, e aquelas imagens são terríveis, quer dizer, eles hoje o ataque à estação de comboios, eles chegaram isto é requintes de malvadez, portanto, o míssil disparado estava lá escritinho em russo, não é, para as crianças. Quer dizer, isto é requinte de malvadez, quer dizer, não, isto não é que já não é admissível um ataque a um alvo civil. Pronto, eles ainda podiam inventar que estava lá o exército, podiam inventar todas as maneiras possíveis e imaginárias. Agora isto é requinte de malvadez, quer dizer, isto é o quê? A guerra já é um crime por si só, mas isto é estar a pôr ali uma cerejinha, portanto espero
sinceramente, que os oligarcas tentem arranjar uma forma qualquer para destituir o Putin do poder e pôr lá uma outra pessoa. Epá, já estou por tudo, pelo menos que deixe os desgraçados ucranianos em paz e que se tenha paz na Europa outra vez. É só isso que eu peço. Agora, que se calhar a União Europeia ainda vai ter que ser assim um bocadinho mais incisiva nas suas sanções e que se calhar, e nós vamos sofrer ainda mais na pele, sim, mas foi o que eu tive a ler, portanto a escolha é entre termos menos ar-condicionado ou menos aquecimento ou ajudarmos à paz na Europa. Pá, eu se calhar prefiro sacrificar-me um bocado, sinceramente. Mas pronto, e eu tenho a certeza que muitos portugueses também pensarão o mesmo. Exatamente, resta saber se a população da Europa, depois, quando começar a sentir a falta sobretudo em termos energéticos, se depois também vai continuar a pensar o mesmo. Bom, a gente ainda vamos ver se conseguimos voltar a este tema, se bem que já estamos em cima do tempo para este tema. Vamos passar a um outro tema que tem a ver com as eleições francesas que estão renhidas, pelo menos, há aqui uma previsão de uma segunda volta, umas presidenciais em que o Macron não sei se vai ganhar logo assim de caras, como se esperava há uns tempos atrás, e agora começava pelo João. O que é que acha? Acha que o Macron vai limpar isto à primeira volta ou nem por isso? Acho que não, porque há uma questão à partida, estas eleições têm vários aspectos, alguns até novos no panorama europeu, em termos de forças políticas, e o primeiro tem a ver de facto com o Macron. O Macron é um híbrido que ideologicamente muito difícil de situar, porque ele veio da família socialista, depois demarcou-se e digamos tem um partido por conta própria, que é ele, não é? E quer dizer, ideologicamente não é nada, pronto, é o Presidente da República, só que esta questão da guerra veio estragar um bocado os planos, porque enquanto ele andava a tentar convencer o Sr. Putin a parar com a guerra, a Marine Le Pen e o Zemmour e o Mélenchon, já vou falar de cada um deles, atiravam-se aos problemas internos. E os problemas internos da França são gravíssimos, gravíssimos. Portanto, é uma situação económica muito complicada, toda aquela movimentação das pessoas em relação aos coletes amarelos e isso tudo desapareceu, mas os problemas que estavam por trás das reivindicações dessas pessoas mantêm-se. E isso fez de facto que a extrema-direita, que neste momento até tem duas pessoas, o que é de facto extraordinário também, agarraram essa situação. E a atender às sondagens, não é? Estes dois estão em segundo e em terceiro nas sondagens, a 4 ou 5 pontos, ou umas sondagens dão 10, outras dão 4 ou 5, do Macron. Ou seja, um deles, provavelmente a Marine Le Pen, vai passar à segunda volta. E se efetivamente os outros do Zemmour votarem nela, é muito complicado, porque esta gente duplica praticamente. E porquê é que estas pessoas têm muito apoio? Precisamente por isso. Enquanto o Macron, que já de si tendencialmente é um bocado arrogante em relação aos problemas da França, andou entretido com os problemas da invasão, estes andaram a conquistar as populações e a chamá-las para os problemas reais da França. E tal como em Portugal, os problemas reais agora são muito graves. O aumento de custo de vida, que não tem uma contrapartida nas condições do rendimento das pessoas para lhe responder, tudo isto vai cair em cima, se não for da primeira volta, vai cair em cima da segunda volta. E isto é complicado. E depois o que é que temos atrás? Temos o Jean-Luc Mélenchon, que é assim uma espécie de outro híbrido da extrema-esquerda, porque está a apanhar neste momento todo o movimento operário que era afeto ao Partido Comunista, que na França praticamente desapareceu, e também aos outros movimentos de extrema-esquerda. E está a ter sucesso. E por isso está em quarto lugar nas sondagens, em alguns casos está em terceiro, não é?
E, portanto, como este eleitorado, se não passar à segunda volta, não vai votar nem no Macron, nem na Marine Le Pen, isto coloca com muita acuidade a questão da extrema-direita ganhar as eleições em França. E eu digo, depois temos, digamos, já muito longe nas sondagens, o Partido Socialista, que é da Anne Hidalgo, que é Presidente da Câmara de Paris, mas que não tem relevância nenhuma, e os antigos gaullistas, neste momento chamam-se os republicanos, que arranjaram lá uma senhora, que é Valérie Pécresse, que também não tem nem carisma, nem discurso, nem ideias, não tem nada. Portanto, não conta para nada. Agora, o eleitorado daí também, muito desse eleitorado não vai votar no Macron. E é possível que vá votar também na Marine Le Pen. Portanto, temos aqui um problema grave, que eu não sei como é que vai acabar. Pois, vamos ver como é que vai acabar. Luís, achas mesmo que a extrema-direita chega ao poder em França, que, por exemplo, a Le Pen chega a presidente de França? Tens esse receio? Tenho. Eu acho que é evidente que há razões para ter esse receio. O João fez aqui uma boa descrição genericamente dos candidatos. Eu acho que há razão, e há razões. Há algum tempo se percebia o crescimento da extrema-direita em França, de Marine Le Pen, da Frente Nacional, e acho que há aqui uma primeira reflexão que eu gostava de deixar, porque o João chamou híbrido ao presidente francês Macron, e eu acho que isso é muito interessante, porque ele ocupou, se tentarmos pensar numa perspectiva geométrica do espaço político, ele ocupou o centro, esvaziando os partidos mais tradicionais, portanto, se queremos o Partido Socialista e o Partido Republicano, os gaullistas, e ocupou parte desse espaço, mas há grupos significativos de pessoas que integravam esse espaço, que votavam nos partidos que integravam esse espaço, que não se revêem nesta posição de Macron, de uma espécie de partido do centro do sistema, e que seria a solução para todos os males, que equilibraria tudo. Claramente não foi essa a solução, e não a foi por uma razão simples, porque na verdade não deu resposta aos problemas da população em França, como dizia o João. O Macron até parecia que há um mês as sondagens estavam a dar uma diferença um pouco maior, parecendo que aquela ideia de que o Macron podia ter alguma influência junto da Rússia, na cena internacional, recuperaria um pouco da perspectiva de uma França com algum peso internacional, e isso poderia dar a Macron um balanço diferente para as eleições. Mas percebemos que com o aproximar do ato eleitoral, que a primeira volta vai ser neste fim de semana, percebemos claramente que isso não aconteceu, primeiro porque, para além de umas fotografias e de umas imagens, as intervenções de Macron não surtiram qualquer efeito prático, e portanto ele acabou por não conseguir capitalizar isso da forma que ambicionava, certamente. E por outro lado, os outros candidatos tiveram a oportunidade de andar a fazer uma campanha junto das populações, falando dos problemas reais, dos problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia, do aumento do custo de vida, da precariedade laboral, de outro tipo de questões, da questão da integração de minorias, que é uma questão que na França se coloca com grande acuidade, não é? Porque há problemas sérios nas grandes urbes, e noutras zonas há problemas sérios. Vimos isso há uma década, quando rebentaram os grandes problemas nos subúrbios de Paris. Os problemas, por não terem uma grande visibilidade mediática, a maioria deles não foram resolvidos, não é? Portanto, as condições de vida continuam muito difíceis, e a guerra na Ucrânia também está a ter este efeito de aumentar o custo de vida em toda a Europa, e isso prejudica ainda mais a vida das pessoas, e tem reflexo em quem está no poder, e para mais em quem está no poder e quem não tem um discurso virado para as populações e para os problemas concretos. E depois é interessante perceber que à esquerda o PC francês desapareceu, como dizia o João, é já um dado histórico, pode-se dizer assim, ou praticamente desapareceu, para não ferir suscetibilidades, praticamente desapareceu,
e há até partes dos setores tradicionais de esquerda que se sabe que apoiam a Marine Le Pen e os partidos de extrema-direita. Por outro lado, há um Mélenchon que está ali na disputa pelo terceiro lugar, vamos ver em que é que isso termina, que representa uma espécie de nova resposta à esquerda, mas é preciso também perceber o que é que isso que se vai traduzir em medidas concretas, mas tenta incorporar isso, mas há ali uma grande fatia da população, claramente, que está descontente, e que à esquerda, que eu tenho dúvidas, numa segunda volta, que não vota em Marine Le Pen, mas que também muitas dessas pessoas, eu tenho algumas dúvidas, que vão às urnas votar em Macron, portanto podem passar a um exército de abstencionistas, e isso pode fazer, de facto, perigar a questão do resultado da eleição e fazer com que Marine Le Pen e a extrema-direita possam chegar ao poder. Eu acho que essa ameaça é real, mas é essencialmente real porque muitos partidos e muitos atores políticos deixaram as respostas às populações. E Marine Le Pen não aparece, do meu ponto de vista, com as respostas certas, mas aparece a ensaiar respostas que são articuladas de forma simples e que procuram explorar esse descontentamento das populações com os partidos, se quisermos, mais tradicionais e partidos e de outros arcos de outros pontos do sistema político, e beneficia muito com isso, e beneficia com uma coisa que é a própria militância no sentido de ir votar do seu eleitorado, que, sentindo-se que pode estar a disputar a vitória, também pode mobilizar-se para votar, e isso é um risco que os democratas têm que temer, como é óbvio, e depois, no limite, e termino já, a percebermos o perigo que isto representa para toda a Europa, porque sabemos que se há coisa que a extrema-direita na Europa tem demonstrado, apesar do discurso nacionalista e xenófobo, é que está muito bem ligada entre si e muito bem articulada, e isso até nos podia levar de volta ao primeiro tema, aos financiamentos que até vêm da Rússia, mas não indo por aí, mas é preciso também termos cuidado nessa perspectiva, que é a chegada da extrema-direita muito próxima do poder e com uma dimensão tal, é também perigosa não só para a França e para quem vive em França, mas também para todo o resto da Europa, com o que isso pode ter de ganhar de força da extrema-direita em toda a Europa. Muito bem, o Luís tocou aqui num assunto muito, que a gente há de voltarmos num tema específico sobre isto, num outro programa, que tem a ver com a necessidade que os partidos tradicionais têm para se reinventar, por caso contrário, se calhar vamos andar aqui a viver populismos da esquerda e da direita, e que enfim, as consequências depois não devem lá ser grande coisa. Maria Germano, se tu fosses francesa, votavas em quem? Olha, se eu fosse francesa, acho que fechava os olhos e engolia o sapo, e acho que votava no Macron, muito sinceramente. Numa situação de voto útil, para evitar a extrema-direita. Exatamente, eu votaria no voto útil, porque votar Marine Le Pen ou Eric Zemmour, jamais. Isso jamais, quer dizer, cortem-me as duas mãos, já de repente prendam-me em casa. Pronto, mas sinceramente nem quer pensar, quer dizer, eu partilho inteiramente a opinião do Luís. Há o perigo real de Marine Le Pen chegar ao poder, portanto eu faria de tudo para que ela não chegasse, quer dizer, do mal o menos. O Macron pode não ser brilhante, não conseguiu resolver os problemas, as pessoas estão descontentes, é verdade, mas a ideia de ter uma Marine Le Pen com políticas xenófobas, aliás, ela já falou, aliás, eu acho que até partilhei no nosso grupo, uma das primeiras medidas que a senhora quer fazer é proibir o uso do véu islâmico na rua, ponto, quer dizer, é logo ali o que vai ainda atiçar mais e acentuar mais os problemas gravíssimos sociais que vivem nos subúrbios de Paris. Atenção, porque a comunidade islâmica em França é enorme e obviamente que eles já estão a sentir-se marginalizados, agora com mais outra machadada ainda mais marginalizados ficam. Também temos que ver estas questões assim, também temos que ver estas questões, não é? E é uma comunidade com bastante peso a nível de França.
Por outro lado, temos que contar também com a abstenção, que se está a prever um elevadíssimo nível de abstenção, nível já das eleições, da primeira volta, e um terço das pessoas ainda não está indecisa. Agora vamos ver como é que, pronto, olha, do mal ou menos venha Macron, pelo menos a gente já sabe o que é aquilo que ele conta, é mau, mas eu acho que a alternativa é muito, muito pior. Mas pronto, mas eu isso aí não teria dúvidas nenhumas, contra qualquer um da extrema-direita, era o voto útil, sem Muito dúvida. Bem. Como ainda temos aqui David, deixa-me só salientar um aspecto força. muito engraçado das eleições francesas. Eu queria falar na campanha do Jean-Luc Mélenchon. O Jean-Luc Mélenchon é um repetente já de há muitos anos nas eleições francesas e nunca conseguiu ter resultados relevantes a nível muito longe de disputar uma segunda volta, mas mesmo muito longe. Era um candidato que muitas vezes foi um candidato residual. Mas nestas eleições, não sei o que é que ele conseguiu em termos de background, de trabalho com uma equipa muito boa para desenvolver, ao ponto de conseguir fazer comícios com uma coisa que o David deve saber o que é, que depois se calhar quiser explicar, que são os hologramas, em que ele parece que está presente, não está. Ele só está num sítio, mas parece que está presente em comícios onde consegue mobilizar as pessoas como se estivesse presente. E tem outra coisa muito importante. Existe em França o L'Humanité, que foi já o jornal do Partido Comunista Francês, e que foi, mesmo quando era, já não é, neste momento já não é, mas é um jornal diário com grande tiragem, não é a mesma coisa que o Avante. O Avante vende só aos militantes e pouco mais. O L'Humanité é um jornal com uma razoável tiragem em França e que neste momento é o único candidato que tem um jornal, porque praticamente o L'Humanité está a fazer campanha por ele. E isto é um aspecto muito importante, porque de um candidato que nem sequer é novo e que nunca conseguiu ter esta visibilidade, e que pessoalmente até nem tem grande carisma, mas nunca conseguiu ter esta visibilidade. Ele aparece nessas campanhas com uma grande visibilidade, porque deve ter uma excelente equipa a trabalhar com ele de imagem, e tem também um jornal. Que é um jornal que não é brincadeira nenhuma, porque é um jornal com uma razoável tiragem diária em França, é um diário. Era só chamar a atenção para isto. Pronto, sendo assim, então ficamos por aqui por este tempo, porque entretanto o tempo também já começou a voar. E vamos então ao tema surpresa, e já que andamos aqui um bocadinho a falar de coisas trágicas, se bem que as eleições de França não são trágicas, esperemos nós que as consequências não sejam trágicas, mas pronto, coisas um bocadinho mais sérias. Bem, este assunto também não deixa de ser sério, mas enfim, para aliviar aqui um bocadinho o clima de guerras e eleições, tem a ver com um episódio que se passou há uns dias na cerimónia de entrega dos Oscars, onde, curiosamente, o vencedor do Oscar para melhor ator, por causa de uma piada que o apresentador Chris Rock, que é seu colega de profissão também, fez sobre a sua mulher, fez com que o Will Smith tenha-se dirigido ao palco e tenha-lhe dado um valente murro, e foi literalmente um valente murro. E curiosamente, hoje saiu a sua pena. A Academia de Hollywood lá se reuniu e então fez aqui uma coisa fantástica, que foi proibiu o senhor Will Smith de estar presente nos próximos 10 anos na cerimónia física de entrega dos Oscars, mas, no caso de ser candidato outra vez, se ganhar, ganha na mesma. Não pode ir lá e recebê-lo, mas pode ganhar, não é? Isto é assim um bocadinho tipo, não sei, o que é que vocês acham? Ia começar agora aqui pela Maria, que também no nosso grupo também fez assim uns comentários engraçados. Esta pena é uma pena, o que é que achas? É assim, obviamente eu não vou pronunciar sobre se é pena pesada ou se não é pesada. Eu acho que o que peca tarde por ter vindo uma reação tão vincada da Academia, ter vindo já quase 2 semanas depois, porque sinceramente é inadmissível, seja por que motivo for, alguém agredir outra pessoa assim diretamente.
ponto, foi o que aconteceu. Foi com razão, sem razão, não é isso que está aqui em causa. Houve aqui uma agressão. Tal, ponto, nisso não há volta a dar. O próprio Will Smith, depois, se calhar, depois de ter caído a ficha, o senhor internou-se numa clínica de reabilitação daquelas financiadas pela Segurança Social Americana, com certeza. Pronto, obviamente estou a ser irónica, e ele próprio se auto-excluiu da academia porque percebeu que, para ver se tentava amenizar as coisas, mas pronto, claro que não conseguiu. E de facto, acho que a academia, seja o que for, quando existe uma situação dessas, quer dizer, é inadmissível uma agressão em público numa transmissão em direto, quer dizer, não faz sentido, não podemos normalizar esse tipo de comportamentos. Este comportamento, pronto, e como disseste muito bem, este comportamento levantou aqui uma discussão relativamente aos temas, que é, será que há limites no humor, será que não há? Bem, enfim, independentemente disso, se calhar a ação dele não é desculpável, não é? Olha, relativamente aos limites do humor e os limites do não humor, essa é uma discussão que já vem de há N tempo. É óbvio que há piadinhas que se calhar as pessoas não gostam e têm direito de não gostar. As pessoas não se sentem, não gostam. Sei lá, se eu, por exemplo, fizer uma piada totó, por causa de ti, tu também podes não gostar e estás no teu direito, não é isso que está aqui em questão. Agora, não vais estar no teu direito de chegar e dar-me uma bufetada valente a mim, isso é. Sim, que não. Depende, se falares dos meus sapatinhos brilhantes, pá, não sei. Sujeito, epá, venham buscar o David, faz favor. Pronto, agora fora de brincadeiras. Não, mas tem que ser assim, quer dizer, é óbvio. E o Chris Rock é um profissional, se ele cedeu ou não, é daquelas tais situações. O Will Smith podia ter tido N tipo de atitudes, ter saído da sala, ter posto um processo em tribunal, se sentiu ofendido. A Jada Pinkett Smith, exato a mesma coisa. Tem N instrumentos à sua frente para poderem protestar relativamente àquela piada que não gostaram, legitimamente que não gostaram, não é isso que está sequer aqui em causa. Aquilo que não podia ter feito era ter-se levantado e ter dado um bofetadão ao outro. Epá, isso é que não podia de maneira nenhuma. Portanto, e acho que o limite do humor está aqui no limite do consentimento. Pronto, é o que acontece. Está no limite do consentimento e, obviamente, não faz sentido nenhum agredir-se por causa disso. Seja por que for, quer dizer, nós somos pessoas civilizadas, nós, a humanidade, enfim, há que ter um mínimo de respeito e um pingo para as pessoas também poderem pensar e não reagir desta forma, quer dizer, nós já não vivemos nas cavernas, há muitos milhões de anos. Ia passar agora aqui a palavra ao Luís, e agora estamos a falar do humor e estamos a falar de brincadeira. O Luís, para quem conhece o Luís, sabe que ele tem alguns problemas visuais, mas ele próprio brinca com a sua própria situação, não é? E, portanto, acho que melhor do que ninguém compreende esta questão do humor, dos limites do humor. Luís, o que é que tu achaste desta situação? Tu, como eu disse há pouco, tu próprio às vezes brincas com as tuas dificuldades, não é? Achas que o humor tem o tal limite ou achas que não, que qualquer coisa pode levar à piada? Epá, agora vou fazer aquilo que fazem os grandes debatentes. Ainda bem que me fazes essa pergunta, mas antes, deixa-me só dizer uma coisa sobre a decisão da Academia e já lá vou a essa parte, que é triste quando foi o Will Smith a dizer primeiro que se afastava da Academia e só depois sabermos que a Academia termina uma pena para um acontecimento que foi passado em direto. Porque acho que a Academia ficou mal a partir do momento em que permitiu, e que isso é um bocado radical, que ele continuasse naquela cerimónia. Ele, depois daquilo que fez, tinha que ser convidado a sair daquela cerimónia e daquela sala. Qualquer um de nós estiver num evento qualquer, se agredir alguém, a primeira coisa que os organizadores vão fazer é vamos meter-nos fora daquela sala, daquele espaço. E seja quem for. Porque aquilo que se passou ali foi uma agressão transmitida para milhões de pessoas, independentemente da qualidade ou falta dela, da piada. Pá, que não é isso de todo que está em causa e, portanto, eu queria sublinhar isto porque
foi tão absurdo que o Will Smith penalizou-se primeiro perante a Academia do que a própria Academia o penalizou a ele, quando é demasiado evidente aquilo que ali se passou. Portanto, sublinhar isto. Depois, sobre os limites do humor, ou sobre... Eu não gosto, obrigas-me a fazer uma coisa que é falar na primeira pessoa, que é uma coisa que eu detesto um bocadinho fazer, mas eu brinco e aceito que brinquem com a minha situação. Não tenho nenhum problema com isso e vocês sabem disso. Mas também percebo que há pessoas para as quais brincarem com a sua condição ou com condições de outrem pode ser algo que os magoou e com o qual se sintam ofendidos e ofendidas. Portanto, eu percebo isso. Agora, aqui a questão dos limites do humor, tentando ir mais para essa questão mais vaga, digamos assim. Se há ou não há limites para o humor. Eu acho que os limites do humor são o limite da liberdade de expressão. É a mesma coisa. Ou seja, e no limite, ou ao limite, se quisermos, há a possibilidade de todos nós, num Estado de Direito, quando nos sentimos ofendidos, nos queixarmos. Não é? Há processos judiciais, ou seja o que for. Não há o olho por olho, dente por dente. Não é? Não há a resposta física, não há a agressão física. Eu acho que não é dizer que o humor não tem limites. Tem os limites da liberdade de expressão. Eu acho que os limites do humor são guiados por aí. Ou seja, porque o discurso, porque senão também era o vale tudo sob a capa do discurso humorístico. Ora, também acho que temos que perceber o que é discurso humorístico e o que é discurso agressivo puro e duro. Um exemplo disso é passa agora aos sábados à noite, depois daqui a bocadinho, depois das pessoas ouvirem o nosso programa, que vai para o ar às 6 da tarde, na SIC, perdoem-me a publicidade, um programa do Bruno Nogueira muito interessante que fala sobre várias condições e que ele tenta fazer humor e com situações complicadas e que tenta dar visibilidade a essas situações até através do humor. Já falou com pessoas com doenças terminais, com cancro, com pessoas com deficiências físicas, com deficiências mentais, e eu acho que ele tenta desconstruir isso muito bem. Agora, eu aceito sempre que uma pessoa individualmente que esteja naquelas condições se sinta ofendida com uma piada. Eu acho que aí, também quem sou eu para dizer que aquela piada não ofende terceiros? A única coisa que eu posso dizer é não me ofende a mim. Eu não posso dizer mais do que ninguém. Agora, isso não dá o direito de ninguém de responder com agressões a piadas, não é? Portanto, se alguém me dirige uma palavra má, eu não tenho o direito de a agredir. Não é assim que se responde. Portanto, há mecanismos para responder e depois é uma questão de perceber. Do ponto de vista do Estado de Direito, há esses mecanismos. Agora, não me parece que introduzirmos aqui limites porque houve uma piada que alguém não gostou ou que não sei o quê, não se pode falar sobre isto qualquer dia, provavelmente não se pode falar de nada, porque eu diria que quase todas as piadas são suscetíveis de ofender alguém, em algum ponto do país, não é? Seja ela, vamos ao limite, as anedotas sobre alentejanos podem ofender alentejanos. Eu sei de pessoas que dizem que não gostam de anedotas porque elas acabam sempre por ser discriminatórias. Tudo bem, é uma posição, mas eu acho que essa posição é um exagero. As piadas depois são boas, são más, e isso é uma coisa, e o ofender ou não ofender depende muito mais do ponto de vista individual de cada um, como é que cada um lida com as suas circunstâncias e com as suas experiências de vida, mas acho que o limite do humor tem que ser o limite da liberdade de expressão. Portanto, é um limite muito lato, cuja barreira deve ser colocada de forma mais ampla possível num Estado de Direito democrático, como é óbvio. Nos outros é outra questão. Sim, senhora. Relativamente às piadas de alentejanos, eu não conheço nenhum alentejano que fique chateado com as piadas de alentejanos. Antes, por contrário, são eles próprios os melhores contadores de anedotas de alentejanos. João... Eu também. É? Eu também. Este tema, portanto, veio agora aqui a talho de foice, esta questão do limite do humor, e aproveita-se esta situação do Will Smith, fazer então estas duas perguntas, que é o que é que acha desta pena, vamos chamar-lhe assim, esta pena quase a pedido, e pronto, e depois a talho de foice então a questão do limite do humor. Eu sobre essa questão do Will Smith, eu inicialmente até pensei que digamos, tudo isto era para o lado que o Will Smith dormia melhor, não é? Nem ele vai deixar de ser contratado para fazer filmes,
que é a profissão dele, nem vai deixar de ser qualificado ou não qualificado por isto ou por aquilo. Agora, mas por acaso não, viu-se que o homem ficou mal, Will Smith ficou mal com a situação, ficou mal por causa daquela intervenção intempestiva, ficou mal com a imagem dele, portanto viu-se por acaso que ele não desprezou, não se borrifou para as consequências do seu ato. Agora, uma coisa é certa, não só Will Smith deixou de participar nas cerimónias da Assembleia, como duvido muito que os futuros participantes da Assembleia não pensem duas vezes no futuro antes de dizerem uma piada sobre outro dos presentes. Isso, se calhar, vai ser também uma das consequências. E nem sei se é uma má consequência. Pode-se fazer muito humor e até se pode brincar com as pessoas sem atingir diretamente os seus problemas físicos. E não resisto a contar aqui que isto não é de hoje, isto é de sempre, não é? Eu já em privado, entre aqui com alguns presentes, eu contei a história de um dia em que, numa conferência em que estava o Feliciano Castilho, o escritor, que era cego, e que tinha uma grande guerra, digamos, intelectual com o Antero de Quental, e numa conferência o Feliciano Castilho estava a falar, e o Antero de Quental estava a assistir, e às tantas soltou de lá de trás: epá, dei um tostão a esse cego a ver se ele se cala. E quem estava também era o Guerra Junqueiro, que era outro que também intervinha nessas disputas literárias, e desafiou o Antero de Quental para um duelo à pistola, e no qual os dois ficaram muito maltratados. Pronto, é só para dizer que estas questões não são de hoje, nem de ontem, são de sempre, não é? Há sempre a tentação de alguém se sair com uma brincadeirinha que ofende a condição física de outro, e há sempre alguém que salta em sua defesa, nem que seja para convidar para um duelo, que era a maneira das desforras naquele tempo, era através de um duelo. Muito bem. Ainda temos aqui 6 minutos, portanto ia-vos dar a cada um de vocês 2 minutos para umas notas finais, falar daquilo que entendam ser mais relevante. Vou começar pela Maria, depois vou acabar hoje vou acabar com o Luís, vou acabar com o Luís, salvo seja, não é? Maria, 2 minutinhos para falares daquilo que entenderes. Olha, quero falar sobre duas coisas. A primeira é sobre o Ricardinho, que fez agora o último jogo pela seleção, e acho que o país tem que estar agradecido a um dos melhores jogadores de futsal todo sempre, pela sua maneira de estar no desporto, e pronto, e muitas felicidades ao Ricardinho. O outro, não posso deixar de assinalar que hoje é o Dia Internacional da Comunidade Cigana, portanto, que é uma etnia que infelizmente tem sido muito maltratada no nosso país, e não só infelizmente. Muitas pessoas da etnia cigana faleceram em Auschwitz, não nos podemos esquecer disso, também sofreram às mãos de Hitler, e pronto, e acho que temos de nos lembrar que fazem parte da nossa história, são portugueses como nós, fazem parte da nossa história. Aliás, a história de Portugal é também a história da comunidade cigana. Inclusivamente houve muitas leis ao longo da nossa história completamente discriminatórias relativamente a esta comunidade, nomeadamente não só podiam permanecer durante 3 dias na mesma localidade, não podiam estar mais tempo, e já está na hora de começarmos a tentar olhar para a comunidade cigana como sendo parte que é sendo parte de Portugal, pronto, e não deixarmos de fazer este tipo de discriminações porque ouvi dizer que o cigano é isto, ou porque corre, ou porque a opinião da maioria é que eles são isto ou aquilo ou aquilo outro. Isso não pode acontecer. Sim, senhora. É como aquela máxima que os comunistas comiam crianças ao pequeno almoço, não é? Isto, exatamente. Muitas vezes repetido, às vezes parece que é sim, verdade. havia algumas ali se calhar com uma maionezinha. Estou a brincar, obviamente. João, 2 minutinhos. É só para dizer, chamar a atenção
que no Marquês de Pombal, no antigo edifício do Diário Notícias, na loja, mais concretamente, está patente uma exposição sobre os aspectos da censura no regime da ditadura, organizada com base no espólio que o Dr. José Pacheco Pereira reuniu na sua associação efêmera, e que eu aconselho vivamente a frequentarem. É das 11 às 18 até ao dia 27 de abril, e tem coisas muitíssimo interessantes, aspectos sobre a maneira como a censura ia a todos os recantos da vida portuguesa, e não era só política, era sobre muita coisa do que se passava em Portugal, tudo passava pelo lápis da censura, nem que fosse alguém a dizer que hoje um automóvel atropelou um rebanho de ovelhas e matou 500. Bastava dizer que havia ali uma situação anómala que quebrava a paz salazarista, era logo cortada. E, portanto, recomendo vivamente. Muito bem, eu também recomendo, porque estive lá hoje com o João e aprendi aliás, e hoje descobri de onde é que vem a ideia da FIFA e da UEFA e da Federação Portuguesa de Futebol de suspender os treinadores por 8 dias. Isto deve-se a um programa de rádio que se passou nos anos 40, em que uma rádio do Porto esqueceu-se de avisar a censura que ia passar um programa, e então a censura censurou-os, e então foram 8 dias de suspensão sem passar o programa. Portanto, provavelmente a FIFA e a UEFA basearam-se nisso para começarem então a inventar esta coisa das suspensões por mês. Portanto, achei muito curioso. O programa nem disse nada de mal, atenção, pura e simplesmente não comunicou o que ia passar. Pronto. E então foram suspensos por 8 dias. Acho uma piada dos diabos. E realmente tem lá um espólio inacreditável. E tal como o João disse, tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que é os pequenos pormenores de coisas absolutamente ridículas, pura e simplesmente não passavam. É uma coisa, enfim, aconselho vivamente as pessoas a visitarem a exposição, que vale bem a pena. Luís, 2 minutinhos para fechar aqui com chave de ouro aqui o congratular-me porque acabaste de chamar fascista à FIFA, à UEFA e à Federação Portuguesa de Futebol, e portanto sublinhar isso. Faço todas as minhas palavras. Pois, eu tinha, quando sugeriste os 2 minutos, tinha pensado num tema que a Maria acabou por tratar, e portanto vou deixar só um sublinhado rapidíssimo, que é a questão do Dia Internacional das Comunidades Ciganas. Lembrar que as pessoas ciganas são aquelas que vivem a exclusão social no nosso país de uma forma mais acentuada, a vários níveis, quer seja a nível económico dos rendimentos que têm, a nível das habitações, da qualidade das suas habitações, e portanto tudo o que isso envolve, a nível de habilitações académicas e todas as consequências que isso acaba por trazer para a vida dessas pessoas, e portanto para a perpetuação dessa exclusão. E portanto é de facto uma comunidade para a qual devemos, enquanto sociedade, olhar com outros olhos e com reais objetivos de inclusão. E depois pegar na exposição que vocês foram assistir hoje, e aproveitando o período que estamos em abril, mês da liberdade, para deixar uma nota de reflexão, que é, hoje não há censura do ponto de vista do lápis azul, mas a imprensa tem donos, a imprensa tem linhas editoriais e tem objetivos. E é preciso estarmos atentos àquilo que hoje circula, à quantidade de informação que existe. Já aqui fizemos um programa uma vez mais sobre as questões locais, mas é preciso termos a noção que, apesar de não haver uma censura institucionalizada, nem sempre a informação que consumimos é isenta. E a isenção, se calhar, é algo que é muito difícil de atingir. E, portanto, enquanto consumidores, devemos também procurar sempre informar-nos mais e ter olhar crítico sobre aquilo que estamos a ler. Porque hoje aquilo que vocês viram de uma pequenina notícia ser rasurada num jornal, hoje parece-nos muito, muito absurdo e muito ridículo, uma notícia como o João exemplificou, mas temos que ter cuidado para que outras coisas que às vezes passam nos telejornais ou nas páginas dos jornais ou da net que nós lemos, que nos parecem muito verdade, nem sempre são, e por vezes há subtextos
que estão a ser passados e que devemos ter um cuidado de refletir sobre isso. E, portanto, nada melhor do que abrir o mês da liberdade para refletirmos todos um bocadinho sobre tudo isto e sobre a liberdade de imprensa, que não é uma conquista acabada, é uma conquista pela qual temos que continuar a lutar. Muito bem, e finalmente, ao quarto programa, lá conseguimos cumprir o horário dos 55 minutos. Já vão um bocadinho até mais, mas pronto, não chega à hora, que o nosso diretor da rádio fica sempre um bocado chateado, porque nós roubamos 5 minutos ao programa que vem a seguir. Desta vez conseguimos cumprir o horário. Agradecer a vossa presença, ao João, à Maria e ao Luís Santos. De referir que, a pedido da rádio da RLX, vamos ter um especial 25 de Abril, vamos depois falar um bocadinho sobre as experiências. Os convidados ainda não estão definidos, mas pronto, tudo a seu tempo. Para a semana voltamos, até lá divirtam-se. E esperemos que para a semana já tenhamos boas notícias com a Ucrânia. Enfim, não sou assim muito otimista, mas pronto, esperança é a última coisa a morrer. Boa noite, okay. João, Maria, Luís. Boa noite. Um abraço a todos. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.